Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o pós-jogo, o comentário, sobre a derrota do Palmeiras para o Botafogo por 1-0. É isso mesmo que você ouviu, o Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0, jogando com um homem a menos por mais da metade do segundo tempo. E o Palmeiras não soube reagir. Mas De Lazari deve ter uma explicação para isso. Tem mais ou menos, tá? Arbitragem ruim, campo ruim e Bel num momento ruim também, tá? Na minha visão. Eu vou trazer aqui o público e a renda para o amigo do canal, né? Tá aí, ó, lá na Arena Nicknet, 10.540 torcedores, uma renda de R$ 923.290, um público pequeno, um horário horrível, né? Para quem vai ao estádio num domingo. Já pensou sair 10h30 da noite do estádio para ir para casa, para trabalhar no dia seguinte? Esse horário definitivamente é péssimo. É para atender a grade da TV. Ainda bem que o Campeonato Paulista é curto. Pelo menos na grade da TV do brasileiro, os horários estão sendo um pouco melhores, né? Mas no Paulista, eu vou falar, é um horário pior que o outro, um dia pior que o outro, e vocês vão ver que na agenda da semana que vem, num domingo, 8h30 da noite, teremos somente um Corinthians e Palmeiras nesse horário péssimo. Estará lotado, certamente, porque a torcida do Corinthians está empolvorosa, foi campeão da Supercopa, mas é um horário ruim. Agora, voltando aqui para a partida, já vou pedir, antes que eu me esqueça, para você deixar aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações, porque toda vez que você faz isso, que você também comenta, o YouTube divulga mais o nosso trabalho e chega mais amigos aí na internet, no mundão afora aí, tá bom? Então, voltando para a partida. Primeiro erro do Abel para mim, entrar com o time totalmente reserva, somente o Vitor Roque. Isso passa a impressão que o Palmeiras ganharia a hora que quisesse. E o que nós vimos no jogo não foi isso. O que nós vimos no jogo foi um Palmeiras perdido, que não soube trabalhar a bola, sente a falta de um meia de criação. Talvez o Veiga fosse esse cara, mas o Veiga, embora para o México, né? Emprestado para a América do México. E o Palmeiras carece de um meio-campista que organize esse time. Seria o Lucas Evangelista? Ele está machucado, está fora. Talvez ele vá fazer esse papel futuramente. Mas, enquanto isso, o Palmeiras não tem esse jogador. O Alan joga mais aberto, o Flaco Lopes tenta voltar um pouquinho mais para ajudar o Vitor Roque, mas no fim das contas, isso não tem resolvido o problema aí do Palmeiras. Em relação à partida, como eu disse, um erro do Abel, entrar com o time reserva. Aí a gente vai falar do campo, o campo péssimo, todo esburacado, muito ruim para jogar mesmo. Nesse aspecto, o Abel tem razão, o campo estava terrível. Em relação à arbitragem, vou dar razão ao Abel, a arbitragem estava ruim também, mas tanto o campo quanto a arbitragem foi ruim para os dois, tá? Porque eu entendo que houve um pênalti para o Botafogo, naquele lance que o VAR chamou, quando o jogador do Botafogo toca no chute da bola, ele toma a pegada, a bola ainda não tinha saído do quadrante de campo, então, para mim, pênalti, a árbitra não deu. E no segundo tempo, quando estava 1-0 o Botafogo, a bola do Alan, para mim, o Alan empurrado em cima, ainda tocado embaixo, erra o chute. O Alan, não, acho que o Jefté, né? Ele erra o chute e perde a oportunidade. O VAR chama e a árbitra entende que não foi pênalti. Então, para mim, 2 erros da arbitragem, um para cada lado. Agora, o que não justifica é o Palmeiras jogar com 10 homens, com 11 homens contra 10 e não ter organização tática. O zagueiro virar atacante, o volante virar zagueiro. O lateral virar atacante e o atacante virar lateral. Essas coisas não me agradam. Essas coisas que o Abel faz, que ele acha que se der certo, ele é um herói. Se der errado, foi uma tentativa. Isso daí é invenção errada no meu ponto de vista. Você tem jogadores
das posições, eles têm que jogar nas posições. E no 11 contra 10, com um jogador a mais, você tem que explorar essas suas mexidas, saber quem você coloca, se você vai jogar mais espaçado, mais aberto, se você vai tentar pelo meio. E o Abel não fez isso. E os números da partida, apesar da derrota aí, né, mostram o seguinte, ó. O Botafogo teve 42% de posse de bola contra 58% do Palmeiras, 12 chutes a gol do Botafogo contra 10 do Palmeiras. 5 escanteios do Botafogo, 7 do Palmeiras. 13 desarmes do Botafogo, 10 do Palmeiras. 15 faltas para cada lado, 7 cartões amarelos para o Botafogo, 2 para o Palmeiras e 1 cartão vermelho para o Botafogo. O que quer dizer esses números aí? Que apesar da maior posse, que não foi tão maior assim, jogando com um homem a mais, você não soube trabalhar bem a bola, porque jogando com um homem a mais e com a qualidade dos jogadores do Palmeiras, você tinha que ter muito mais posse de bola, você tinha que ter mais chutes a gol. E isso não aconteceu. Nos desarmes, uma marcação do Palmeiras com o olho. O Botafogo, mesmo com menos posse de bola aí, né? Você viu que ele conseguiu desarmar mais que o Palmeiras. E é o que eu sempre digo, quem desarma mais está mais perto da vitória. E o Palmeiras hoje se colocou muito longe da vitória, foi muito mal. Isso afeta aí o quê? A classificação, não no ponto que o Palmeiras está. Com a derrota do Bragantino, ele até subiu uma posição ali no saldo de gols. Mas o que pega é o risco de estar fora dos 4 times que jogam em casa o jogo das quartas de final. Então o Palmeiras ficou em segundo com 12 pontos. Novo Horizontino estava ganhando do Mirassol, pode ir a 15 pontos e ser o primeiro time a estar classificado. E aí nós vemos o Palmeiras em segundo e o Botafogo subiu lá para oitavo, gente. Ó. Já na zona de classificação, o Botafogo, lembrando que São Paulo e Santos, aí dos 4 maiores, continuam fora da briga pelas quartas de final. E o Santos numa situação delicadíssima e brigando para não cair. Mas o papo aqui agora é Palmeiras e o Palmeiras tem que abrir o olho porque de repente ter que pegar um time como Bragantino, Mirassol, Novo Horizontino, fora de casa numas quartas de final, é um risco. É um risco e é perigosíssimo para o Palmeiras você jogar um jogo de quartas contra um desses times do interior. É perigoso. E ainda sem falar que você pode, de repente, enfrentar um clássico novamente, até com o Corinthians, por exemplo, se você terminar em quinto e o Corinthians em quarto, por exemplo. Então, o Palmeiras precisa abrir o olho para não correr risco. Em termos gerais da partida, vitória merecida do Botafogo, mesmo com um homem a menos, e uma derrota merecida para o Palmeiras pelos erros do Abel, pela insistência dele em colocar time reserva de cara. Eu acho que poderia mesclar por meio time titular, meio reserva, fazer o resultado e depois tirar os titulares para você trabalhar o time reserva. E ele tem insistido em sair com o time reserva. A cobrança será maior. O Palmeiras ficou sem título ano passado. Ano passado ele tinha ainda a ancoragem dos títulos de 24. Agora em 26 não tem título nenhum em 25. A torcida do Palmeiras está full pistola. Isso pode atrapalhar aí o relacionamento entre a Abel e a torcida. E aí nós temos o próximo jogo do Palmeiras no Brasileiro contra o Vitória, 21 horas e 30 minutos, dia 4/2, na Arena Barueri. Enquanto no domingo ele vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, às 20 horas e 30 minutos. Nesse horário de domingo, péssimo, né? Se fosse um feriado na segunda-feira, ainda tudo bem, né? Mas, como não é, fica ruim. E lembrando, né? Acho que é carnaval também, né? Então, não sei nem como é que vai ser essa situação aí da torcida do Corinthians, se estará em peso mesmo nesse jogo diante do Palmeiras. De certo que o Palmeiras precisa ficar atento com a classificação para ficar entre os 4 primeiros para ter vantagem de jogar em casa e que o Abel precisa começar a parar com esse negócio de entrar com o time em reserva, porque senão ele vai acabar se prejudicando
E aí esse prejuízo pode custar o quê? Milhões aos cofres do Palmeiras. De repente, uma eliminação aí em quartas de final, você perde em arrecadação, você perde premiação, né? Você perde em exposição e o torcedor do Palmeiras vai cobrar e vai cobrar muito o Abel Ferreira, a Leila, o Anderson Barros. Vai sobrar para todo mundo, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, é claro, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais.